um pouquinho os olhos, conduzisse seus pensamentos para nossa mãezinha do céu e invoquemos nesse instante que ela venha nos cobrir com seu manto sagrado, que venha nos trazer a calmaria própria da vida dela, a tranquilidade, venha nos trazer serenidade, a fim de que possamos dirigir nossos pensamentos, nosso coração todinho para o aprendizado de hoje, que nós possamos aprender com ela, aprender dela a serenidade que ela tem, e a partir dela que nós possamos aprender de Jesus, que nós possamos aprender de Deus, porque foi o próprio Jesus que disse que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e observam a palavra de Deus. Que a partir de Nossa Senhora nós possamos ouvir e observar em nossas vidas a palavra de Deus. Ela que foi, que é até hoje o maior de todos os exemplos de ouvinte e observador, de cumpridor da palavra de Deus. Que ela venha conosco nesse nosso trajeto de estudos, que ela seja nossa intercessora diante de Jesus, para que nós possamos aprender, através dela e por meio dela, tudo aquilo que precisamos saber e colocar em prática da palavra de Deus, do seu Filho, Jesus Cristo. Por isso queremos, nesse momento, nos consagrar a Ti. Vamos começar a nossa consagração ouvindo e cantando essa canção. Alceu, se tiver a música aí, você pode colocar para a gente. É uma música de consagração a Nossa Senhora, porque nós somos todos nós que estamos aqui, que nos dedicamos a esse estudo, filhos da Imaculada. Eu sou da Imaculada. Se tiver a música aí, Alceu, pode colocar para nós. E se essa é uma realidade para você também, cante isso. Eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. Consagro a Ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes? Só que já
Maria, nessa noite nós queremos nos consagrar a Ti. Nós queremos consagrar as nossas vidas mais uma vez, na certeza de que o primeiro consagrado ao Teu Imaculado Coração foi o Teu próprio Filho, aquele que nós seguimos, aquele que nós adoramos e tomamos como nosso único e maior exemplo. Nós somos gerados no Teu ventre, Mãe, porque o Teu Filho nos empurra para o Teu ventre e diz: é desse ventre que vocês serão santos, é sendo educado por Ti, Maria, que nós seremos configurados cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Satanás tem nos tentado, Satanás tem nos enganado, tem dito que nós não precisamos de uma mãe, mas nós declaramos nessa noite que nós lutamos contra toda a mentalidade mundana, tudo aquilo que o mundo diz para nós e que não é a verdade de Deus. Só a verdade de Deus liberta, e a verdade é somente uma: Maria não está morta, ela vive que é nossa mãe. Acaso não sabe? Suas mãos mais uma vez. Eu me consagro a Ti. Aproveitemos esse momento então, para nos consagrar a minha Senhora, a minha Mãe, e eu ofereço inteiramente todo a voz, prova da minha devoção para convosco, os consagro neste meus olhos, meus ouvidos, dando inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Deus. Isso é legal, tá? Isso é legal. Ora, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Recorremos à Mãe para estarmos ao lado dela, aos pés da cruz do Senhor Jesus, que é o local de amor. Amém? Permanecemos, então, unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Todo mundo tem a Bíblia na mão aí, eu vou pedir para a gente começar lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Uma Bíblia aí, é bom a gente acompanhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quero fazer, antes de começar a falar especificamente de Maria, quero, assim, rapidamente, por uns 15 minutos, contar a história de como a Bíblia foi formada. Para depois a gente chegar nesse livro aqui, ó. Vou colocar ele aqui perto para ver se dá para ler aí. A história do nascimento de Maria. Nós vamos começar na Bíblia para falar desse livro aí. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
versículo 35, diz assim, se tiverem na mão aí para acompanhar, em tudo vos tenho mostrado que assim, trabalhando, convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é maior felicidade dar que receber. A questão está lançada aí essa frase de Jesus, é maior felicidade dar que receber. E aí a pergunta, onde é que está escrito, onde é que está escrita esta frase? Nenhum dos 4 evangelhos que estão na Bíblia contém essa frase. Da mesma forma, quem escreveu os Atos dos Apóstolos, o Erlon falou sobre isso quando estava falando do Evangelho de São Lucas, foi o próprio São Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos. Lucas, o Erlon também falou isso, nunca teve contato pessoal com Jesus. Portanto, ele está dizendo aqui de uma frase de Jesus que ele não ouviu. Então, se ele está dizendo aqui, é porque ele leu isso em algum lugar ou ouviu alguém dizer. Agora, eu quero chamar aqui para para uma outra passagem bíblica, na carta de Judas, ou São Judas. É o último livro antes do Apocalipse. Está lá na página 1555. A carta de São Judas, no versículo 14, diz assim, também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Abraão, profetizou a respeito deles, dizendo, eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos para julgar a todos e confundir a todos os ímpios, e continua aí a descrição do que Enoque falou. De onde é que Judas tirou essa citação que Enoque falou? Outra vez a gente cai na mesmíssima situação que temos lá naquela palavra de São Lucas no Atos dos Apóstolos. E por aí adiante, se a gente fizer uma pesquisa apurada na Bíblia, a gente vai ver que tem citações de pelo menos uns 50 livros que não estão na Bíblia. Isso nos conduz a crer que, e na verdade, isso é uma realidade absoluta. Durante a história da salvação, muita gente lançou mão de escrever algo sobre fatos da história de salvação. A história de Isaías é uma história linda. E aqui na Bíblia a gente tem a profecia de Isaías, o que ele falou praticamente, o que ele viveu, o que aconteceu na vida dele, não tem. Mas há, sim, um livro que trata disso. Da mesma forma, o profeta Elias, que teria sido levado para o céu numa carruagem de fogo, é o que diz lá no segundo livro dos Reis, também sobre a vida do profeta Elias existem escritos, e por aí afora. Agora, mais do que tudo, se alguém nessa história toda despertou curiosidade, interesse, dedicação em estudo, esse alguém foi Jesus. Por isso que na Bíblia tem 4 evangelhos que narram a vida de Jesus. Mas, na verdade, existem conhecidos dessa época, pelo menos uns 15 evangelhos que falam da vida de Jesus. Que foram conhecidos. Muito provavelmente, muitas outras pessoas lançaram mão de escrever sobre. Mas o fato é que, na Bíblia, nós temos 4 evangelhos de Jesus. Então, a questão é, como que se definiu quais livros iriam para a Bíblia e quais não iriam?
E aí, um breve estudo me levou a ver que o Antigo Testamento foi aprovado pela Igreja cristã por volta do ano 70. Porque, em verdade, eles pegaram as escrituras que o povo judeu tinha. Jesus era judeu, né? Jesus veio do judaísmo, né? Ele é filho de judeus, de praticantes, de José e Maria, que iam à sinagoga, que foram ao templo apresentar Jesus, certo? Ao templo judeu, na sinagoga. Tá? Então, o povo judeu, ao tempo do nascimento de Jesus, já tinha algo que se poderia dizer, era a Bíblia deles, as Escrituras Sagradas. Né? E já nessa época havia um dissenso entre eles, havendo um grupo que apontava que as Escrituras Sagradas tinham tantos livros e um outro grupo que recusava uma parte desses livros, que é o que deu causa à diferença hoje da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Quando houve a Reforma Protestante em 1517, Martinho Lutero, com as suas teses protestantes, chegou ao entendimento que lá naqueles dois grupos de judeus, que uns achavam que a Escritura era essa, outros achavam que não tinham os livros, a Igreja cristã, lá no ano 70, optou por colacionar o Antigo Testamento com 49 livros. E na Reforma Protestante, Martinho Lutero tirou os 7 livros que eram objeto de discussão. Fez opção pelo outro grupo de judeus que preferiam tirar fora esses livros. Por quê? Porque o povo judeu, eles descendentes dos hebreus, né? Judeu, na verdade, que era uma facção dos hebreus, porque depois houve o cisma das tribos, né? A divisão do reino em Reino do Norte e Reino do Sul, um dos reinos com sede em Jerusalém, outro... agora me fugiu o nome da cidade, Siquém, acho que, enfim, por ocasião dessa divisão, o reino de Judá foi que prevaleceu, que permaneceu sendo tratado como o reino dos filhos de Deus, e aí de Judá o povo ficou judeu, a nomenclatura passou a ser judeu. E aí, esse povo judeu, entre eles tinha lá uma dissensão quanto à Bíblia, quanto aos escritos sagrados. Uns aceitavam 42 livros, outros aceitavam 49. A Igreja cristã, no princípio, aceitou os 49, e na Reforma Protestante, Martinho Lutero fez a opção pelos 42. Por isso que a Bíblia evangélica hoje tem 66 livros e a católica tem 73. Porque aí, lá no século IV, no ano 363, na verdade, teve um concílio, reunião dos bispos da Igreja Católica do mundo inteiro, um concílio em que se definiu quais seriam os livros que comporiam o Novo Testamento da Bíblia. Então, isso foi lá no ano 363. Os livros já existiam desde muito tempo, né? No curso aí dos 4 evangelhos, os evangelhos foram escritos lá no primeiro século. O que foi escrito por último foi o de João, por volta do ano 100. Todos os escritos do Novo Testamento são mais ou menos dessa época aí. O último livro a ser escrito do Novo Testamento é o Apocalipse, que foi escrito também por volta do ano 100. Só que a Igreja se reuniu e definiu quais livros fariam parte da Bíblia no concílio de Laodiceia, que aconteceu em 363. Então, só a partir daí que a gente passou a ter a Bíblia composta por 73 livros, como a gente tem hoje. Antes disso, antes desse ano 363, aí, o fato é que existiam muitos escritos que eram estudados na igreja de uma região ou de outra região,
e que acabaram ficando de fora da Bíblia. Né? E porque ficaram de fora da Bíblia, passaram a ficar objeto de estudo bastante restrito, deixado de lado, mais esquecido, vamos dizer assim. Né? E aí, nesse ficou esquecido, o livro foi para a estante, foi para a biblioteca, ficou lá, ninguém mais estudava, e de lá até hoje aconteceram muitas guerras mundiais e as bibliotecas, no mais das vezes, foram dilaceradas. E esses escritos acabaram se perdendo. Pouca coisa se tem hoje que não seja aquilo que está na Bíblia. Porque o que está na Bíblia está conservado, a igreja tinha a Bíblia guardadinha, né? E ficou conservado por esse tempo inteiro. Né? Os livros que não integraram a Bíblia foram encostados em bibliotecas aqui e ali. Volta e meia, até hoje, aparece alguma coisa de uma biblioteca muito antiga, um pergaminho que estava encostado lá no canto, empoeirado, alguém achou e até hoje aparece alguma coisa. Né? Mas o fato é que essa introdução toda para falar sobre esse livro aqui, ó, A História do Nascimento de Maria. Uma letrinha menor aqui embaixo, está escrito Proto-Evangelho de Tiago. Esse aqui é um evangelho escrito lá naquela época. Ele deve ter sido escrito antes do ano 200. O autor dele atribui-se a escritura dele a um discípulo ou a um fã de São Tiago, alguém que gostava muito de São Tiago, que conviveu com ele e que ouviu muita coisa dele e aí resolveu escrever. E esse livro aqui, Proto-Evangelho de São Tiago, conta para a gente a história do nascimento de Maria. Não só, porque é um evangelho que foi escrito para ser evangelho de Jesus Cristo. Mas ele começa com a história do nascimento de Maria, depois passa pelo nascimento de Jesus e não chega a mencionar nada da vida pública de Jesus. Ele se encerra. Parece que o autor aí teria depois escrito talvez um outro evangelho e desse outro não se tem notícia. Esse aqui se encerra com a descrição do episódio do massacre dos inocentes. E, inclusive, narrando que Herodes esteve desesperado procurando por João Batista, bebê, e que Isabel fugiu com ele para as montanhas, e a história que conta é que Isabel teria orado para Deus e Deus teria escondido Isabel com João dentro da montanha. Uma gruta, alguma coisa assim. E aí não acharam. E aí os soldados de Herodes perseguiram, queriam achar de todo jeito, foram atrás de Zacarias, apertaram Zacarias para ele dizer onde que estava, e ele não disse, e assassinaram ele dentro do templo. Então essa história está toda neste evangelho aqui. Esse, como todos os outros que não estão na Bíblia e que acabaram se perdendo, alguma coisa se tem. Eu tenho um outro livro que se chama Fragmentos dos Evangelhos Apócrifos. É uma coletânea de passagens que foram localizadas em livros diversos. Por exemplo, Santo Agostinho escreveu. Quando Santo Agostinho escreveu um livro, lá no meio do livro dele, ele diz assim, como dizia Pedro em seu evangelho, e aí transcreve lá alguma coisa que seria do evangelho de Pedro, o evangelho de Jesus escrito por Pedro, diferente daquele de Marcos, que Marcos escreveu a partir do que Pedro narrou para ele. Escrito de próprio punho pelo próprio Pedro. Então, vejam, esses, que na verdade foram muitos, tá? Sabe-se que existia um evangelho de Maria Madalena, um evangelho de Pedro, um evangelho dos hebreus, um evangelho dos ebionitas, um evangelho dos egípcios.
os apóstolos quase todos escreveram um evangelho narrando a vida de Jesus. Né? E aí, esses muitos evangelhos, por que não ficaram na Bíblia? E, via de regra, eles não foram escolhidos para compor a Bíblia, porque foram escritos por discípulos dos apóstolos, no momento em que havia algum tipo de heresia na igreja. E o evangelho narrava algum fato tentando demonstrar que aquilo que a igreja achava que era heresia era verdadeiro. E aí a igreja não admitia que aquele evangelho viesse para o texto, para compor o texto da Bíblia. Em especial, esse aqui, Proto-Evangelho de Santiago, não está na Bíblia porque ele narra um fato que não está de acordo com aquilo que a igreja aceita até hoje. Ele fala que o José que casou com a Maria era um cara idoso e com um monte de filhos de um casamento anterior, que ele seria viúvo. E aí, essa história de Maria ter se casado com um idoso cheio de filhos justificaria as muitas passagens bíblicas, ele deve ter pelo menos umas 10, que fala dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, então, seriam os filhos de José de um casamento anterior, porque Maria, nós sabemos, só teve Jesus, não teve nenhum outro filho. Mas essa teoria não é aceita pela igreja. O José que casou com a Maria era, sim, mais velho que ela, mas não tanto, ele não era um idoso. Talvez tivesse lá 10, 15 anos a mais que ela, mas não era um idoso. E a tese da igreja para a virgindade perpétua de Maria acolhe votos que ela, Maria, teria feito e teria cumprido a vida inteira. E tese que facilmente explica a existência dos irmãos de Jesus a partir da tradução da Bíblia que foi feita por São Jerônimo. A Bíblia, os livros do Antigo Testamento foram, em sua grande maioria, escritos na língua aramaica, que era a língua falada por Jesus. Alguns foram escritos em grego. No Novo Testamento, a grande maioria dos livros foram escritos em grego e alguns em aramaico. E aí, apareceu lá no século IV da nossa era, aí, da era cristã, na mesma época em que tivemos lá o Concílio de Laodiceia, que escolheu quais livros integrariam a Bíblia, apareceu esse São Jerônimo. O Jerônimo era um sacerdote, nascido... ele é nascido numa região que agora me fugiu o nome, mas é uma região que é próxima da Itália, onde hoje fica a Croácia. Nascido lá, ele foi para Roma e lá em Roma, assistindo eventos da igreja, ele se converteu e, a partir daí, foi se preparar para ser sacerdote, foi ordenado sacerdote e foi um grande estudioso. Antes de ir para a igreja, antes de se converter, ele já era muito estudioso. E aí, ele se dedicou a vida inteira a estudar a Bíblia, a ponto de o Papa Dámaso o convocar e designar a ele que, como ele era estudioso, estava estudando a Bíblia na língua aramaica, ele estudou aramaico para poder ler os originais da Bíblia, o Papa ordenou que ele fizesse a tradução da língua para o latim, do texto bíblico para o latim. Então, aí com São Jerônimo, por volta do ano 460, 480, por aí, nós tivemos, então, a Bíblia traduzida para o latim, que era, na época, a língua universal, como hoje é o inglês. E aí saiu a versão da Bíblia conhecida como Vulgata.
E São Jerônimo explica a questão dos irmãos de Jesus assim: a língua hebraica não tem a palavra primo. Quando eles se referiam a primo, na verdade, quando eles falam irmãos, na verdade está referindo à parentela próxima como um todo, né? Jesus não teve irmãos de sangue, né? E os nossos irmãos evangélicos se aproveitam dessa meia dúzia, 10 passagens que falam dos irmãos de Jesus para questionar o que a gente defende, a virgindade perpétua de Maria, para dizer, não, Maria teve muitos outros filhos, né? Nós vamos adentrar a isso daqui um pouco mais para o final da nossa conversa de hoje, tá? Mas o fato é que, né, nessa tradução aqui de São Jerônimo, se constatou isso, né? Aquilo que a igreja já aceitava, aquilo que a igreja já defendia, Maria não tinha nenhum filho, ficou muito claro, porque na língua hebraica, na língua aramaica, não existe a palavra primo. E aí, toda vez que se referia à parentela próxima, eles chamavam de irmãos, né? Curioso que nossos irmãos evangélicos insistem tanto que esses irmãos de Jesus, que a Bíblia se refere várias vezes, eram filhos de Maria, né? Curioso eles dizerem isso, se eles, entre eles, se chamam irmãos a todos, né? Todo mundo que pertence à mesma congregação é irmão, né? Agora, lá na época de Jesus, irmão era irmão de sangue, né? Então, há um contrassenso aí nessas afirmações, né? Bom, mas então, vejam, o fato é esse. Muitos dos evangelhos da época não foram incluídos na Bíblia porque tinha alguma coisa que não casava com aquilo que a igreja pensa e por isso ficaram de fora, né? Este evangelho aqui, proto-evangelho de Tiago, não está na Bíblia porque ele fala de um José idoso que já tinha um monte de filhos. E esse fato não casa com o que a igreja pensa, o que a igreja defende. Certo? Muito bem. Mas nós vamos falar hoje, especificamente deste livro, sobre a história do nascimento de Maria, né? Maria nasceu filha de Joaquim e Ana, né? Que nós comemoramos no dia 26 de julho, quando comemoramos o Dia dos Avós, né? Dia dos Avós é comemorado porque é o dia em que se comemora os avós de Jesus, Joaquim e Ana. Certo? Muito bem. Joaquim e Ana os dois eram um casal de judeus já com uma certa idade que não tinha filhos. Os dois já tinham uma certa idade e não tinham filhos. Numa certa ocasião, o Joaquim estava no templo, participando da reunião no templo, e num determinado momento em que ele foi fazer a oferta, naquela época já tinha sacolinha, né? Lembra que Jesus fala que a pobre viúva ofereceu 2 moedinhas e que as 2 moedinhas eram muito mais do que o muito dinheiro que os outros ofereciam, porque ela estava oferecendo tudo que ela tinha, né? Muito bem. Nessa época já tinha lá o ofertório. E o Joaquim foi fazer uma oferta e o presidente da celebração lá, o sacerdote, a pessoa que estava conduzindo a celebração, chamou ele na chincha e falou para ele que ele não era digno de fazer oferta porque ele era um amaldiçoado por Deus, porque não tinha filho. Nessa época, as pessoas que não tinham filhos eram tidas por amaldiçoadas por Deus. Então, imagina, durante a missa, o padre te chamar e em público mostrar você para o povo e falar, ó, esse aqui é um amaldiçoado por Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Joaquim durante uma celebração do povo judeu. E aí, o Joaquim saiu do templo, revoltado com a situação. Ele foi
pegar as Escrituras Sagradas e procurar nas Escrituras Sagradas alguém que tivesse tido dignidade, mas que não tivesse filhos como ele. Só que ele procurou desesperadamente e não encontrou nenhum. Todos os patriarcas, aqueles que eram respeitados na história do povo hebreu, do povo judeu, tinham descendentes, tinham filhos. A partir daí, ele caiu em depressão, sumiu do mapa. Ele não foi nem para casa, né? Ele saiu do templo, pegou as escrituras, foi procurar desesperadamente, não encontrou nada, não foi nem para casa. Sumiu para o deserto. E ele foi, o livro diz que ele foi para o deserto, porque o deserto era local onde se encontrava com Deus. E aí, no deserto, ele ficou o tempo todo questionando Deus, implorando para Deus que Deus tirasse dele essa maldição, que ele queria ter filho, ele queria deixar posteridade. Vejam, se de um lado ele se sentiu humilhado porque não tinha filhos, imagina a situação da Ana, que a partir daí ficou sabendo disso pela boca dos outros. Ela já era amaldiçoada por não ter filhos e agora virou viúva de marido vivo que foi para o deserto. Ana, a única solução que ela encontrou para isso foi se pôr em oração também. E aí vejam, Joaquim lá no deserto rezando, pedindo para Deus livrá-lo daquelas humilhações, livrá-lo da maldição que ele queria ter filho. E Ana em casa, rezando, implorando para Deus para mandar o marido de volta e para livrar da humilhação que ela queria ter filho. Deus como é que eu estou tentando lembrar aqui a frase do Astro. Deus que não evita, mas que muda o final, mudou o final dessa história e cumpriu o seu plano de salvação, mandando a esse casal uma filha que foi a Maria. E aí o livro narra que o nascimento de Maria foi assim. Deus mandou um anjo para anunciar para Ana, que estava em oração, que Deus tinha ouvido os clamores dela e que ela iria conceber. E, a partir daí, ela passou a fazer orações exclusivamente de agradecimento e de glória a Deus e ficou esperando uma resposta. Dias depois, o mesmo anjo apareceu para o Joaquim lá no deserto e falou para ele: os seus pedidos foram atendidos, volta para casa que a sua esposa concebeu. Está nesses termos escritos no livro. A esposa que estava em casa concebeu e o marido estava lá no deserto. E o marido imediatamente acreditou, aceitou, voltou para casa e assumiu. E aí então que a igreja professa a concepção imaculada de Maria. Maria foi concebida por obra do Espírito Santo. Ela filha de um casal, de pai, de mãe, de marido e mulher que coabitavam, que tinham relação sexual regularmente, mas ela não foi fruto de uma relação sexual. Ela foi fruto de ação do Espírito Santo no momento em que os dois rezavam. Um rezava em casa e outro rezava no deserto. Por isso, então, a Imaculada. E em relação a esse detalhe, no Catecismo da Igreja Católica, isso é muito importante a gente sempre ter a mão e estudar. No Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo... Vou pegar um papel aqui, porque eu tenho anotações aqui. O parágrafo 488 diz que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus,
desde toda a eternidade. Quer dizer, plano de Deus para que Jesus viesse ao mundo, viesse através de uma mulher, que viesse através dessa mulher, dessa Maria aí, existe desde que Deus criou, desde antes de Deus criar. Fazia parte do plano de Deus. Isso é o que ensina o Catecismo no parágrafo 488. Né? No parágrafo 411, o Catecismo diz que Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, né? Por conta do que está escrito nesse Evangelho, né? Daquilo que foi ensinado por São Judas, que foi escrito por um discípulo dele, né? Judas que conviveu com Jesus e que conviveu com Maria. Ele conhecia a história, ele contou a história e alguém escreveu. Maria foi preservada do pecado original porque ela nasceu não de uma relação sexual, mas de obra do Espírito Santo. Muito bem. Por uma graça, aí continua o parágrafo 411 lá, por uma graça especial de Deus. Parece ele. Por quê? Porque para que Deus viesse ao mundo e se pudesse dizer que Deus veio ao mundo e não cometeu pecado em momento algum, ele precisava nascer de um ser imaculado. Né? Precisava nascer de Maria, uma mulher sem pecado. E aí, vejam, ela nasceu sem pecado, inclusive sem a mancha do pecado original, e foi preservada do pecado o tempo todo. O livro conta que quando o anjo visitou Ana e falou para ela que ela ia conceber, ela teria respondido para o anjo que fosse menino, fosse menina, seria consagrado ao Senhor e viveria a vida toda para Deus. Então, a partir daí, então, é o que se tem aqui. O livro narra mais que aos 3 anos de idade, Maria foi entregue no templo para ser cuidada, criada e educada no templo. E de lá só saiu quando fez 12 anos. Porque aí ela não podia ficar lá mais, porque ia virar mocinha e menstruação torna impuro tudo que está em volta, portanto ela não podia ficar no templo. A linguagem dos judeus ensina isso. Depois, no parágrafo 490, o Catecismo ensina que Maria era cumulada da graça por Deus e, por isso, foi redimida desde a concepção. O Catecismo ensina que, ao derramar o seu sangue na cruz, Jesus redimiu toda a humanidade. Jesus redimiu eu e você a partir das nossas confissões. Você vai lá e confessa, você está redimido. A partir da nossa ressurreição. No dia que a gente morrer aqui na Terra, o nosso espírito ressuscita e vai para o céu. Estamos redimidos porque Jesus na cruz pagou o preço de todos os nossos pecados. Mas com Maria aconteceu algo um pouco diferente disso, mais extraordinário. Maria foi redimida desde a sua concepção. E aí os evangélicos perguntam, e o menos informado vai perguntar, como desde a concepção, se Jesus pagou o preço na cruz 33 anos depois dele ter nascido? Ele nasceu quando ela tinha 15, então 48 anos depois da concepção dela. Como que se explica isso? Vejam, para Deus nada é impossível. O tempo nosso cronológico não é o tempo de Deus. Por isso, então, você diz, Maria foi redimida desde a concepção. Por isso que a gente reza, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom, esses livros
que se perderam, ficaram esquecidos, alguns existem. Né? Este aqui foi salvo. Né? Esse aqui você compra, tem aí nas livrarias para todo lado. Esses livros que ficaram esquecidos são chamados de evangelhos apócrifos. Apócrifo é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa esquecido, escondido, deixado de lado. Né? E foi o que aconteceu com eles a partir do momento que não foram para a Bíblia, colocaram numa prateleira qualquer de biblioteca, e muitas vezes a biblioteca foi devastada por conta das muitas guerras ocorridas aí durante séculos, os 2 milênios. Né? Então, apócrifo porque não está... ficou escondido, não se tornou público, pouca gente leu, e a maioria deles, né, eu falei aqui no início, devia ter pelo menos uns 15 evangelhos narrando de Jesus Cristo. Eu falei antes que talvez tivesse uns 50 outros livros que poderiam ser considerados inspirados ou não, poderiam estar na Bíblia ou não, mas não estão. Né? A maioria deles se perdeu. Né? De alguns se tem um texto um pouco maior, mas a maioria tem só meras remissões escritas em outros. Bom, mas aí a Maria, então, a partir desse episódio do Joaquim no deserto e da Ana em casa rezando, né, Ana concebeu do Espírito Santo e a igreja comemora a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro e comemora a Natividade de Maria no dia 8 de setembro, 9 meses depois. Né? As datas são essas mesmo? Não se sabe. Né? O 25 de dezembro, que é o Natal de Jesus, também não se sabe se Jesus nasceu nesse dia. A igreja elegeu essa data por conta de elaborar um calendário anual. Certo? Então, comemoramos nessa data, assim como comemoramos também, então, a Natividade de Maria, lá no 8 de setembro, porque dá 9 meses da Conceição, da Concepção Imaculada, que comemoramos no 8 de dezembro. Muito bem. Aí, a Maria se criou, provavelmente, dos 3 aos 12 anos, segundo está escrito neste livro, sob as barbas do sacerdote, educada pelo sacerdote, criada lá com o sacerdote. Né? Ela se preparou, ou Deus levou ela para lá para prepará-la para ser a mãe do Salvador. Né? E toda a educação que recebeu lá dos sacerdotes certamente que influenciou, mas não só, né? Porque a educação que ela recebeu dos pais, né? Aquilo que Joaquim e Ana ensinou para ela, vejam, um casal de judeu praticante que ia sempre à igreja, que fazia a oferta, que teve a oferta rejeitada pelo sacerdote, né? E que a partir daí podia ter metido o pé na jaca e falado: eu não vou voltar aqui nunca mais. Ao contrário, saiu, foi para o deserto rezar. Né? Ficou rezando, ficou em oração. E quando recebeu a visita do anjo que disse: olha, tua esposa concebeu, o Espírito Santo volta para casa, né? Voltou para casa, pegou a esposa, foram lá para a igreja, ele voltou para a igreja, voltou agora a fazer ofertas com dignidade, porque agora ele tinha uma filha. Né? Enquanto a mulher estava grávida, ainda não se sabia se era filha, nessa época não tinha os exames que a gente tem hoje. Mas, enfim, o fato é que a mulher estava grávida, e aí ele já podia dizer: olha, eu não sou amaldiçoado por Deus, porque Deus me deu um filho que vai nascer, e, enfim, ele voltou para a igreja. Então, era um homem
de bem, era um homem religioso, um homem dedicado, um homem temente a Deus, né? Que Deus escolheu para ser, né? Para preparar os caminhos do Senhor. Né? E aí que Maria acabou ficando desposada com José, né? Aqui o livro diz que o José foi alguém escolhido pelo sacerdote para tirar a menina lá do templo, porque ela não podia ficar mais lá, né? E aí teria sido o José um idoso que, em princípio, recusava, né? O texto desse livro diz muito isso. Ele se recusava a levar a menina para casa, porque ele ia levá-la para ser esposa dele, né? Ele não queria, porque era idoso. Essa ideia não casa muito com o que a igreja defende, né? E aí o que a igreja ensina é que Joaquim e Ana foi quem escolheu o marido para Maria e escolheram alguém da parentela, um cara, o José era ali de Nazaré mesmo, onde morava predominantemente a família deles. Então, era alguém que era parente, que nessa época o povo se casava muito com parentes mesmo. Era um cara conhecido da Maria, porque, sendo parente, era frequentador da casa. Era alguém por quem a Maria já havia demonstrado algum interesse, né? E aí, de repente, às vésperas do casamento, Maria tem uma trombada muito grande com o anjo, que lhe apresenta planos completamente diferentes daqueles que ela havia feito para si, né? Certamente que os planos dela envolviam casar-se com José, ter muitos filhos, etc., né? E a partir da visita do anjo, né, muito provavelmente foi que ela mudou de rumo, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês outro livro, eu não sei se vocês conhecem, o Evangelho Secreto da Virgem Maria. Né? É um livro mais moderno, mas que conta a história de um achado e transcreve o achado que pode ter sido lá daquela época. Né? É um evangelho atribuído a Maria, escrito por João, né? Que lá no João 19, 27, daquele instante em diante, o discípulo amado a levou para a sua casa. Maria passou a morar com João. E aí, o Evangelho da Virgem Maria é a narrativa da boca dela, escrita pelo João, que ouvia e ia escrever. Né? E neste livro, é um livro que eu recomendo, leiam, tem histórias belíssimas e muito bem contadas e que casam por completo com tudo aquilo que a gente fala, com tudo aquilo que a gente defende de Nossa Senhora. Né? A narrativa vou repetir, da boca dela, é ela falando. Né? E aí, aqui conta que ela, num determinado momento, fez a opção por, já que ela seria a mãe do Salvador, né? Já que ela seria o que a gente chama de Theotokos, a mãe de Deus, que ela iria preservar livre do pecado para o resto da vida. E aí ela chamou José para conversar sobre isso, e o José concordou, e eles assumiram essa empreitada e tocaram a vida para frente, sem ter tido relação sexual a vida inteira. Muito bem. E aí, agora, digamos assim, para encerrar, respondendo aqui a questão que tanto nos criticam a nós católicos, dizendo, não, Jesus teve um monte de irmãos, a Bíblia tem um monte de passagem que fala dos irmãos de Jesus, e Maria e José tiveram um monte de outros filhos, e né, não, definitivamente não. Eu prefiro
aceitar exatamente como se descreve aqui Maria, contando da opção que ela fez por permanecer virgem a vida inteira e ter conversado isso com José, e o José aceitando e encarando, e enfrentaram isso para o resto da vida. Muito bem. Essa teoria, eu diria, é facilmente explicável a partir de passagens bíblicas, né? Assim como a Bíblia fala em muitos locais dos irmãos de Jesus, a Bíblia tem diversas passagens que, analisadas num conjunto, demonstram claramente que esses irmãos de Jesus não eram irmãos de Jesus, né? E é isso que é esse exercício que eu quero fazer com vocês agora. Vocês têm a Bíblia na mão aí? Vamos abrir rapidamente em Marcos capítulo 6. Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Lá no comecinho, versículo 3. Isso mesmo. Marcos capítulo 6, versículo 3. Olha, o texto diz assim: não é ele, o povo questionando quem é esse aí para Jesus, né? Não é ele o filho do carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Vejam, não é ele o irmão. Eu gosto desta passagem aqui, porque essa passagem dá nome aos bois. Não é ele o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Vejam, toda vez na Bíblia fala os irmãos de Jesus, não aponta quem seriam esses irmãos. Esta passagem aqui talvez tenha mais uma ou duas que se refere a esses mesmos 4 irmãos aqui, né? O que a gente conclui pela análise de alguns textos que vou apontar agora é que esses 4 aqui eram irmãos, sim, entre eles, os 4, né? Mas não de Jesus. E que eles eram filhos da Maria de Cleofas, que é outra Maria, e não a Maria, mãe de Jesus, né? Como é que a gente conclui isso? Nós vamos pegar agora o Evangelho de João 19, 25. João 19, 25. Diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a mãe de Jesus, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Veja, aqui tem 2 detalhes que eu quero comentar, né? Primeiro, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, eu quero comentar essa irmã de sua mãe aqui. Essa Maria, mulher de Cleofas, não era irmã da Maria, mãe de Jesus. Por 2 razões me levam a crer isso, né? Primeiro, que o descrito aqui aponta que Joaquim e Ana tiveram uma única filha, já idosos, tá? Eles já eram velhos quando a Maria nasceu. Eles morreram aproximadamente com 80 anos. E quando o Joaquim morreu, Jesus tinha 20. Desculpe. Quando José morreu, Jesus tinha 20. Quando Joaquim morreu, Jesus tinha 6. Então, Jesus 6, Maria mais 15, 21. O Joaquim morreu com 80. Né? 21 anos antes, quando a Maria nasceu, ele já tinha 59, ele já era velho. Ele, com 59, provavelmente ainda tivesse possibilidade de ser pai. Mas a Ana, com 58, 57, já tinha passado da hora. Não tinha, naturalmente, não teria mais como engravidar, né? Mas o fato é que o texto aqui fala de Maria, mãe de Jesus, e a irmã da mãe de Jesus, a outra Maria. Peraí, o casal só teve uma filha, mas vamos imaginar que tivesse 2.
as duas se chamavam Maria. Hoje em dia isso é comum, porque você põe o nome de Maria Clara numa e de Maria Alice na outra, Maria Gabriela, pode ter um monte de Maria. Nessa época aqui, as pessoas não tinham nome composto, era só um nome. Né? Era um nome e, na sequência, o filho de, né, o Simão Bar Jonas, né? O Simão, filho de Jonas. Era assim que as pessoas eram conhecidas, tinha um nome só. Né? O casal teve duas filhas e pôs o nome de Maria nas duas. Ó, né? Agora, o fato é que, vejam, vamos lembrar aqui o que disse São Jerônimo quando fez a tradução da Bíblia. Eles não tinham uma palavra para primo, e por isso apontava o parente próximo sempre como sendo irmão. Né? Mas eu quero dizer mais do que isso. Existem outros livros, tá? Existem outros evangelhos apócrifos. Eu tenho, em particular, um livro chamado Fragmentos dos Evangelhos Apócrifos. Eu não achei ele aqui agora, mas eu estudei ele para falar isso com vocês. Eu me lembro bem que lá tem a descrição da árvore genealógica da Maria, mãe de Jesus, e essa Maria, que é a mulher de Cleofas, ela era, na verdade, prima da Maria, mãe de Jesus. Ela era filha de uma outra irmã da Ana, mãe de Maria. Né? Então, veja, mas isso, vamos para frente. Né? Vamos pegar outra passagem. Quero agora pegar o Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40. Você tem aí na mão, Marcos 15, 40. O texto diz assim: achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Veja, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José. Lembra que a gente leu lá no capítulo 6, versículo 3? Os irmãos de Jesus seriam Tiago, José, Judas e Simão. Né? Então, quem estava lá era a Maria, mãe do Tiago e do José. Por que o autor apontou como mãe do Tiago e do José e não como mãe de Jesus? Se eles eram todos irmãos de Jesus. Não apontou como mãe de Jesus, porque não era aquela Maria. Aliás, aquela Maria é outra. A gente viu aqui no João 19, 25. Estavam lá as duas Marias. A mãe de Jesus e a mulher de Cleofas. A outra, a mulher de Cleofas, que é essa que está aqui agora, que é a mãe do Tiago e do José. E nós vamos ver isso agora lá no livro de Judas, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, o último livro antes do Apocalipse. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 1, o Judas escreve assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, veja, aqueles irmãos de Jesus lá do Marcos 6:3 eram Tiago, José, Judas e Simão. O Judas é esse Judas que escreveu essa carta aqui, que é o Judas Tadeu, lá dos apóstolos de Jesus. Porque, veja, ele fala aqui, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, esse Judas é aquele que está lá. Esse Tiago aqui também é aquele que está lá, que é o Tiago menor também dos apóstolos de Jesus. O Tiago, filho de Alfeu, que foi apontado aqui como o filho da Maria de Cleofas. Que Alfeu é outro nome pelo qual era conhecido o Cleofas.
Então, nós vamos para frente, nós vamos lá no livro, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Vejam o que diz aí. Dos outros apóstolos, veja, São Paulo falando para os Gálatas. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Vejam, aqui ele aponta como irmão do Senhor, de novo, né, irmão por conta daquela explicação lá do São Jerônimo, o Tiago, que na verdade a gente já viu que é irmão do José e do Judas, que era apóstolo. Né? O texto diz isso, apóstolo. Dos outros apóstolos, eu vi Tiago. Né? Então, o Tiago, apóstolo, ele é apontado nos evangelhos o tempo inteiro como apóstolo de Jesus e nunca como irmão. E é esse Tiago que é irmão do José e do Judas, que a gente já viu. Né? E, por extensão, depois nós vamos dizer também do Simão, que não era o Simão Pedro, é um outro Simão que fazia parte da família. Todos eles filhos da Maria de Cleofas, outra Maria, não a Maria mãe de Jesus. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 56. Mateus 27, 56 diz assim: entre elas, está falando, no 55, havia ali algumas mulheres, 56, entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Veja, aqui está falando das mulheres que seguiam Jesus por onde Jesus andava. Né? Fala aqui da Maria Madalena, fala da Maria, mãe de Tiago e de José. Outra vez eu vou perguntar, se fosse a mãe de Jesus, por que o autor não diria aqui Maria, mãe de Jesus? Todos esses apanhados aí nos induzem a acreditar, e é isso que a igreja prega. A Maria, mãe de Jesus, só teve Jesus. Os irmãos de Jesus, que a Bíblia aponta um monte de lugar aí, eram os parentes próximos. Em especial, esses 4 que o Evangelho de São Marcos dá nome, irmãos de Jesus, eles eram irmãos porque congregavam a mesma fé, mas não nascidos da mesma mãe. Ao contrário, eles tinham outra mãe, a Maria, mulher de Alfeu ou mulher de Cleofas, que é a mesma pessoa, Alfeu ou Cleofas. Então, vejam, isso tudo para realçar aqui que a Maria, mãe de Jesus, nasceu livre do pecado original, se manteve livre do pecado e, mais que isso, Deus quis preservar a virgindade dela, inclusive no parto. Jesus nasceu milagrosamente. O nascimento de Jesus não provocou a ruptura do ímen de Maria. Maria se manteve virgem, inclusive durante o parto. Isso está explicado nesse livro aqui. Está escrito isso aqui. Havia ali uma parteira, e a parteira diz que não sabe como aconteceu. Quando ela esperava que o menino nascesse, de repente ele já estava aqui fora. E logo em seguida ela constatou que o ímen de Maria permanecia intacto e, inclusive, chamou outra parteira para mostrar que era um milagre aqui, que realmente Maria permaneceu virgem. E aí, então, que a igreja professa que Maria teve a Imaculada Conceição e permaneceu livre de pecado a vida toda.
né? Falamos aqui do nascimento de Maria em particular, né? Nos estendemos um pouco aí na questão dos irmãos, do não sei o quê, porque acho conveniente, mas esse assunto deve voltar à tona quando a gente for falar do dogma da Imaculada Conceição. Tá certo? Se tiverem perguntas e eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu prometo que eu vou pesquisar junto com vocês e depois a gente trata as respostas. Você eu coordena aí, se alguém quiser perguntar, a palavra está aberta. Aqueles que quiserem, a gente abre o microfone. Ou abre sozinho, né? Agora lá, só clicar. E se vocês anotaram aí, né? O livro se chama Proto-Evangelho de São Judas, né? Falei também aqui do Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse Proto-Evangelho de São Judas é um livrinho pequenininho, fininho, né? Vale muito a pena ler. É um livro para se ler em 40 minutos, 1 hora no máximo, né? Esse aqui, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, é um pouco mais extenso, uma semana dá para ler, e de uma leitura assim maravilhosa, é saborosa. Aqui. A gente lê e parece que a gente escuta Maria falando para a gente. Se não tiverem perguntas, eu passo aí a palavra para o Erlon fazer um comentário, uma oração final, a gente encerra aqui. Nenhuma pergunta? Só vamos aproveitar o conhecimento do Áureo aí, que é um conhecimento muito grande, e vamos absorver, né? Vamos agir como aquela esponjinha que chega ali na água e puxa, né? Absorver tudo aquilo que for possível. Esse tema sobre Nossa Senhora é um tema, assim, principalmente para muitos de nós, ainda um pouco polêmico, né? A gente ainda tem bastante dúvida sobre uma ou outra coisa. Alguns de nós, às vezes, vêm de uma formação mais evangélica, evangélica que eu falo dos nossos irmãos, né, evangélicos. E aí, às vezes, tem até um pouco de dificuldade de entender um outro ponto. Então, esse é o momento para que, estando nós dentro do acampamento, não demos, assim, um falso testemunho ou não nos coloquemos, assim, contra os dogmas da própria igreja. Então, esse é o momento para a gente, digamos assim, lavar a roupa, né? Quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí, pode postar. Se tiver com alguma dificuldade, posta aqui nas mensagens para a gente, por gentileza. Aproveitar aqui, Arno, você falou aí, me despertou aqui. Isso tudo que falei aqui é ensinamento da igreja cristã, vamos colocar assim, porque a palavra católica para designar a igreja surgiu a partir do cisma protestante, né? Porque até então era a igreja cristã, né? A partir de Martinho Lutero é que surgiu, então, a igreja católica. Mas isso tudo que a gente falou aqui é ensinamento da igreja desde sempre, né? Os livros estão na Bíblia desde o concílio de Laodiceia, 363, mas eles já eram estudados e defendidos e aceitos na igreja desde que foram escritos lá no ano 100, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? E essa ideia pregada aí pelos evangélicos de que Maria teve um monte de filhos e tal,
Essa ideia é recentíssima, viu, gente? O Martinho Lutero, lá quando rompeu com a igreja em 1517, fundou a igreja protestante, cara, ele não falava absolutamente nada disso. Martinho Lutero é um cara extremamente mariano. Os ensinamentos dele, os escritos deixados por ele, são claros no sentido de aceitar Maria como mãe de Deus. E, né, os outros dogmas que são mais recentes, muitas vezes as pessoas falam, esse dogma aqui é de 1950. A igreja ensina isso desde sempre. Acontece que essa história protestante aí de rejeitar Maria a qualquer custo é de 100 anos atrás. É de 1920, 1930 para cá. E toda vez que a igreja enfrenta uma batalha desse tipo, ela se defende editando um dogma. Então, o dogma mariano existe de agora, de 1950, porque só agora surgiu questionamentos. Até então era tudo aceito com naturalidade. Por isso que o dogma é recente. Mas a opinião da igreja em relação a isso não nasce no dogma. Já existia desde sempre. Eu vou uma passagem para você aí, Arlão. Desculpa aí, TP. Vou até aproveitar um gancho, esse gancho seu, Áureo, porque quando a gente fala de Lutero, de Martinho Lutero com a reforma, a gente esquece que quando... A gente não, né? De repente o pessoal não entende todo o contexto. Quando teve essa reforma com o Martinho Lutero, tivemos outras reformas. Tivemos a reforma calvinista, tivemos aí o Calvin era o defensor de Maria. Isso, a Igreja Ortodoxa, que se rompeu também defensora de Nossa Senhora, quer dizer, eles não romperam com os entendimentos a respeito de Maria. Como o Áureo disse, são tudo novidade, digamos assim, são coisas desse último século para cá, essa história de que Maria é isso, aquilo outro, não sei assim como dizer ao certo, se é uma raiva ou se é apenas um questionamento excessivo. Hoje a gente estava estudando aqui algumas pregações e a gente pôde observar que muitas frações das igrejas protestantes já voltaram a aceitar a situação de Nossa Senhora e já estão pregando sobre Nossa Senhora. Tem uma pregação de um pastor, de um ex-pastor, né? Eu recomendo, se vocês conseguirem, na internet deve ter. Pastor Sidney, contando a conversão dele para o catolicismo. Ele era pastor. Ele teve uma trombada com Nossa Senhora, e aí ele começou a pregar Nossa Senhora na igreja dele, e ele foi expulso da igreja. A pregação dele é muito boa. Ele disse que quando chamaram ele na chincha, ele pegou a Bíblia e jogou nos outros pastores e falou assim, nós pregamos Davi. Davi era um puteiro. Nós pregamos Abraão isso. Nós pregamos todo mundo que a gente prega tem pecado. Me mostra aqui onde é que tem um pecado de Maria. Se você mostrar, eu vou parar de pregar Maria. Aí, ele foi expulso da igreja e se converteu, na verdade, ao catolicismo a partir do encontrão que ele teve com Nossa Senhora. Pastor Sidney, eu falei, né? Foi. Eu só não, agora me estou aqui com a pulga. Não sei se é Sidney ou é Silas, mas acho que é Sidney. Eu não sei dizer qual é. Eu até a Rafa acho que já assistiu essa pregação. Eu acho que eu tenho essa pregação no CD, mas precisaria procurar, porque faz muito tempo que não mexo com CD, né? Você está fora de moda, fora de voga. Mas vamos pedir para Nossa Senhora que nos proporcione um período de intimidade durante essa formação, durante esse curso. Porque, às vezes, a gente tem muito questionamento e, por mais que se fale, as palavras não vão convencer. O que pode, de repente, mudar é o momento de intimidade com Nossa Senhora, né? Eu tive algumas passagens na minha vida com Nossa Senhora e não tenho como questionar em momento algum ou hipótese alguma sobre toda essa grandeza de Maria. E numa outra oportunidade a gente pode até partilhar. Mas vamos aproveitar esse momento de formação para que não seja tão somente uma formação material, mas que seja também uma formação espiritual. Que
que a gente possa absorver, que a gente possa fazer desses momentos, desses conhecimentos, momentos de oração, de intimidade, de busca com o Espírito Santo, né? Porque Maria é a esposa do Espírito. O Espírito habitou em Maria e nela fez morada. Então, quando a gente fala que o Espírito é o nosso defensor, automaticamente a gente vai emendando algumas outras teorias, né? Se com o Espírito sendo o nosso defensor, nós temos Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito, que também nos defende e intercede por nós. E é um momento de estreitarmos os laços com Nossa Senhora. Né? E assim, então, podermos ser uma igreja no seu completo entendimento do que é o cristianismo. Amém? O Alceu tem alguma coisa a falar, Alceu? Antes de finalizar. Só que eu aprendi muito. Foi excepcional falar de Maria. A Jana tem esse segundo livro aqui, eu li algum pedacinho, uma página ou outra, mas a Jana já leu e ela me mostrou algumas. Ela tem lá algumas páginas que ela já marcou o texto 3 vezes para mim ver. Acho que é importante você dar uma olhada. Esse aqui é importante você dar outra olhada. Esse aqui também. Rapaz, tô achando que esse livro mariano aí vai nos mostrar aí para os homens que estão aqui um caminho, né? A gente fica mais dócil, com certeza. A gente olha para o José e vê que a gente tem muita coisa para caminhar. Mas na graça de Maria nós vamos conseguir, com certeza. Vou voltar a falar dele. É esse daí. Eu vou falar aqui, sobre o Magnífica. Tá? Eu vou voltar daqui umas 3 aulas lá para frente. Nós vamos ver quem vai fazer a próxima aqui, e a outra já tem marcado. Serão 6 aulas. Serão 6 aulas. O Evangelho Secreto da Virgem Maria tem asa, Áureo. Vou retomar ele quando for falar do Magnífico. Mas então, gente... Quando eu compro esse livro aí, empresto para alguém, ele cria asa, ele sai voando, não volta nunca mais. Entendi agora. Então, Áureo. Mas voltou. Os meus não voltaram, não. Vai ter que fazer um protocolo, Erlon. Igual faz nas bibliotecas, faz um protocolo. Caindo em todas as páginas. Coloca lá que enquanto ele tiver com o livro, você não devolver, ele tem que rezar uma Ave Maria por dia para você. Verdade. Uma dedicatória assim. Na verdade, o Áureo já falou tudo, eu só tenho que agradecer, né, por todos, pelo acampamento, por esse ensinamento, por essa catequese, por esse amor ao Erlon também. E só que de segunda-feira novamente, a gente vai iniciar um pouco antes com o Terço da Misericórdia. Agora vai ser às 19h30, então, para a gente não adentrar no horário. A hora fazendo propaganda. Oi? A hora fazendo propaganda. Nós temos aqui um acampamento chamado Magnífico. 3 dias de acampamento para falar só de Maria. Nesse nós não conseguimos a ficha, Áureo do céu. Nós fomos no de oração e nesse a gente ficou a ver navios. Não conseguimos a ficha, mas nós vamos conseguir. Agora você está falando com o cara, né? Esse ano acabou tudo suspenso, né? Mas agora, no ano que vem, provavelmente vai ter, porque ele é lá pelo mês de abril e em abril já vai ter vacina, já vai estar liberando. Então a gente vai achar umas fichas, se Deus quiser conseguir e tal. Aí esse acampamento, Erlon, você já pode anotar aí no livrinho, onde tem espaço pode acontecer, nem que seja um projeto, né? Áureo, tá combinado assim que o Erlon for e daí você vem junto para cá? Com certeza. Dá um jeito. Nós vamos sim. Fechou? Fechou. Então tá bom. Mais uma vez, gratidão e que o Espírito Santo continue te iluminando, você e a família, Áureo. E você também, compadre. Fica então, para encerrar, Erlon, por favor, com a oração, a Rosana. Então, segunda-feira, 19h30 com o terço e 20 horas inicia novamente com quem for, né? Amém. Às 20 horas. Eu ia falar com você mesmo, se a Rosana não quer finalizar com uma oração, né? Que possa estar sendo absorvido,
para que a gente possa utilizar esse conhecimento durante o próximo acampamento das nossas vidas. Pedimos a Maria, Mãe amada, que esteja intercedendo por cada um de nós. E nesse momento eu quero pedir ao Espírito Santo que abra os nossos corações, abra a nossa percepção de cada um de nós, cada um daqueles que aqui estão, para que possa ter um momento de intimidade com Nossa Senhora durante a formação deste curso. Que o Espírito Santo possa estar abrindo portas, porteiras, os caminhos, possa estar quebrantando os nossos corações, possa estar derrubando as muralhas que ainda possam existir a respeito dessa intimidade com Maria. Que a gente possa testemunhar até o fim desta formação, essa intimidade com Nossa Senhora, e que a gente tenha esse compromisso de testemunhar esta intimidade com Maria. Que Nossa Senhora possa estar presente, derramando sobre nós as graças do céu, antecipando aos nossos corações e à nossa vida todas as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como nas bodas de Caná, que ela possa estar dizendo: encham as talhas de água que o Senhor irá transformá-las em vinho. E que a gente vá realmente com talhas grandes, para que não levemos assim pouca água, mas levemos muita água para ser transformada em vinho. E que este vinho transformado nestas talhas possam transbordar e alcançar quanto mais pessoas possíveis para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e estaremos reunidos em oração durante toda a semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, papai. Obrigado a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que compareceu, todo mundo que participou. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e muitas bênçãos para cada um de nós. Beijo. Gente, Deus abençoe a todos.